Fala pessoal, tudo bem? Antes de irmos para o conteúdo de hoje, deixa eu me apresentar rapidamente a vocês. Eu me chamo Alessandro, sou consultor de flexografia, presto serviços de treinamento e capacitação para impressores flexográficos, de qualidade de impressão, de produtividade de máquina, desenvolvimento de insumos gráficos e de fornecedores na indústria gráfica. Agora que eu me apresentei rapidamente a vocês, vamos ao conteúdo de hoje e, é claro, nós hoje iremos falar sobre tratamento de tensão superficial, em especial o tratamento Corona. Vamos lá? Mas afinal, o que é o tratamento de tensão superficial? Você já deve ter lido naquelas embalagens de cola instantânea, o famoso Super Bond, que embora cole muita coisa, ela não cola alguns substratos, como por exemplo o plástico polipropileno. E por que isso acontece? Isso acontece porque em determinados substratos, como no caso dos plásticos, a tensão superficial é baixa, e isso faz com que haja uma espécie de repelência a outros materiais, como a tinta, o solvente e até mesmo o adesivo da cola. Porque esses materiais, como a tinta, têm uma tensão superficial maior do que as dos plásticos. Então, para resolver esse problema da aderência, é necessário aumentar um pouco mais a tensão do substrato que irá receber a tinta, o solvente ou a cola. E no caso, estamos falando exclusivamente dos polímeros plásticos. E como se faz isso? Existem pelo menos 3 processos para aumentar a tensão superficial dos plásticos. São eles: o tratamento por plasma, que é a ionização elétrica de um gás que adere junto às moléculas do plástico e forma uma espécie de erosão na superfície do plástico, aumentando a tensão superficial, superando então a tensão da tinta, por exemplo. Isso causa o que chamamos de força coesiva, que, simplificando, seria força para aderir a algo. O outro método utilizado é o tratamento por chama, que causa uma reação exotérmica, aumentando a tensão superficial do plástico. E a terceira e mais utilizada pelas indústrias gráficas de embalagens plásticas é o tratamento Corona. Ela ocorre através de descargas elétricas, fazendo com que as moléculas de oxigênio no entorno do substrato fiquem ionizadas. Essas moléculas, por sua vez, ligam-se quimicamente às moléculas do plástico, aumentando também a sua tensão superficial. E como falamos antes, maior tensão superficial, maior é a força coesiva, que é a força de aderir a algo. Essa tensão superficial é medida através de dinas. E em média, as tintas e solventes têm uma tensão superficial de 30 dinas. E para que o substrato aceite a tinta, ele deve ter entre 7 a 10 dinas a mais do que a tinta ou qualquer outro material que se pretenda juntar ao substrato. Por exemplo, se eu tenho uma tinta ou um adesivo com tensão superficial de 30 dinas, eu preciso aplicar um tratamento no meu substrato de 37 a 40 dinas para que a tinta ou o adesivo ou qualquer outro líquido possa ancorar ao meu substrato. Para fazer esta medição, usamos uma solução preparada com tensão superficial exata. Por exemplo, usamos uma solução com 38 dinas ou uma solução com 40 dinas e etc. Que uma vez aplicada sob o substrato irá revelar se o tratamento corresponde à tensão respectiva da solução. Aplica-se esta solução sobre o substrato e observa se a solução permanece inalterada por 3 segundos. Se o fio da solução não sofrer alterações, isto significa que o tratamento do substrato é correspondente à solução aplicada. Caso o fio sofra alguma alteração, deverá aplicar novamente uma nova solução com menor valor em dinas. Assim, descobrindo se tem tratamento, qual é a tensão superficial ou se não tem tratamento algum. Lembrando que se o substrato não tiver tratamento, a tinta irá se soltar logo após a impressão, causando o que nós chamamos de decalque, que é a tinta se desprendendo do substrato. O tratamento Corona é o mais utilizado nas indústrias de embalagens plásticas. É muito eficaz,
mas é importante tomarmos algumas medidas de segurança. Além do risco do choque elétrico devido à alta voltagem, existe um perigo invisível, que é a intoxicação por ozônio. Como assim? A descarga elétrica faz com que as moléculas de ar fiquem ionizadas, liberando assim o ozônio, que é tóxico se for inalado. Ele ataca o sistema respiratório e cardiovascular. Eu digo isso com conhecimento científico e prático, pois já passei por um episódio de intoxicação por ozônio em uma empresa que atuei há uns 10 anos atrás. O que é importante observar é se a estação do tratamento Corona tem um exaustor, a fim de levar o ozônio para a atmosfera fora do ambiente fabril, evitando assim a inalação por parte de quem está envolvido no processo. Entendido o que é o tratamento de tensão superficial e como ele é fundamental para as indústrias gráficas, deixe aqui o seu comentário.